queremos a Tua presença, é o que nós desejamos, é o que nós mais ansiamos, Jesus. Nós queremos subir o monte e permanecer, para que possamos ver a Sua face, Jesus. Assim como Moisés esteve no monte e disse: Deus, mostra-me a Tua glória. Nós queremos, mostra a Tua glória, Jesus. Nós queremos. Semana retrasada eu dei a palavra no seja de sexta-feira e desde lá eu comecei a pensar o que eu posso trazer de palavra. E na minha mente vinha Espírito Santo, Espírito Santo. E é sobre isso que eu vou falar. Primeiro, antes de começar a palavra, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Responda no seu coração: quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Essa é uma das perguntas mais fáceis e ao mesmo tempo mais difíceis de serem respondidas. Assim como a pergunta de quem é Deus e quem é Jesus. Por que eu digo fácil? Porque nós temos muitas palavras para descrever quem Jesus é, quem Deus é, quem o Espírito Santo é. Só que é muito difícil porque de nenhuma forma a nossa resposta pode ser completa. Porque nós somos pessoas limitadas, com mentes limitadas, falando sobre alguém ilimitado, profundo, eterno, inigualável. Então, embora nós possamos ter muitas palavras para descrever quem o Espírito Santo é, ainda falta muitas outras, porque nós somos pessoas limitadas, falando sobre alguém limitado. Se me pergunto quem é Deus, eu posso dizer: Deus é o amor, Deus é paciente, Deus é isso, Deus é aquilo. E no final eu vou ver que ainda faltou muitas palavras para descrever quem Deus é. Me pergunta quem é Jesus. Ele é o Salvador, Ele é o Redentor. E no final de tudo isso eu vou ver que ainda faltam muitas palavras para descrever. E quem é o Espírito Santo? Eu posso dizer: Ele é meu amigo, Ele é o conselheiro, Ele é o consolador, Ele é aquele que nos guia diariamente. E no final ainda vou perceber que falta muito para descrever. E eu posso tentar ficar minha vida inteira tentando dizer quem eles são, e mesmo assim a resposta não será completa. Até porque não conhecemos nem isso aqui de quem o Espírito Santo é. Embora muitos de nós possamos ter várias experiências, ter provado muitas coisas do Espírito Santo, não é nem isso aqui comparado ao que Ele é. Porque Ele é profundo, Ele é sem fim, Ele é um oceano sem fim. Independente do quanto mergulharmos, ainda haverá mais, porque não existe limite para a profundidade que o Espírito Santo é. Não há fim. Por isso não há forma de responder essa pergunta de maneira completa.
Mas sobre o que eu posso dizer, um pouco de quem o Espírito Santo é. Ele é Deus. A Bíblia diz, Paulo dizendo, ele cita Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então o Espírito Santo é Deus, participante da Trindade, juntamente com Deus Pai e Deus Filho, que é Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E cara, ele, Deus Pai e Jesus Cristo são um. O que isso significa? Que eles caminham para o mesmo propósito, que eles sempre agem em unidade. O pensamento deles sempre está para o mesmo caminho. Embora eles sejam pessoas diferentes, eles são um. E o Espírito Santo é uma pessoa com sentimentos, com desejos, com decisões, que fala, que tem vontades. E o Espírito Santo é sensível. A Bíblia diz em Efésios 4:30, não magoem o Espírito Santo. Isso já nos faz entender que o Espírito Santo, ele tem sentimentos, ele é sensível a esses sentimentos. O Espírito Santo é alguém que busca intimidade conosco. Ele busca ter um relacionamento. Ele busca estar perto. É o Espírito Santo que nos conecta com Deus Pai. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que isso significa? Que nós não sabemos orar da maneira certa, de forma que a nossa oração chegue a Deus por nós mesmos. Nós precisamos do Espírito Santo para traduzir a nossa oração a Deus. E não só isso, mas aquilo que vem de Deus, o Espírito Santo, ele revela aos nossos corações. Então o Espírito Santo, ele nos conecta com Deus. Ele busca um relacionamento conosco. Ele busca um relacionamento de intimidade conosco. Em João 14, para vocês entenderem que o Espírito Santo, ele quer um relacionamento íntimo, ele quer proximidade conosco. João 14, Jesus ali estava antes de ser preso, e acontecer tudo o que aconteceu. Jesus morreu, ressuscitou e depois foi para o Pai novamente. A Bíblia diz em João 14, Jesus falando sobre o Espírito Santo, ele diz logo: o mundo não me verá mais, porque Jesus ia para o Pai, mas será enviado outro conselheiro, e ele estará com vocês e em vocês para sempre. Cara, isso é muito lindo, é muito profundo. Ele não só está com vocês, mas ele estará em vocês. Jesus, ele andou com os discípulos. Jesus, ele veio como um ser humano, de pele, carne e osso. E Jesus tinha sua presença limitada, porque ele veio como nós, pessoas. Então Jesus, ele só estava onde ele estava. E quando alguém anda com você, não quer dizer que aquela pessoa está a cada milésimo de segundo contigo. Porque às vezes Jesus ia para um lugar e alguns discípulos iam para outro. Jesus descansava em um lugar, talvez alguns discípulos descansavam em outro. Isso era um relacionamento com. Mas agora Jesus diz: mas será enviado o conselheiro, e não estará só com vocês, mas em vocês. Agora está dentro. O que acontece quando está dentro? A cada milésimo de segundo da sua vida, o Espírito Santo está. Quando você acorda, o Espírito Santo está. Quando você dorme, o Espírito Santo está. Quando você sai, quando você volta, o Espírito Santo está presente, porque agora ele não anda só contigo, ele está em você. E eu quero citar Pedro, usar um exemplo de Pedro. Pedro, ele passou por esses dois momentos, andou com Jesus, e também o Espírito Santo habitou em Pedro. E algo interessante é que com Jesus, nós lemos a Bíblia e Pedro fez muitas coisas erradas. Porque algumas vezes Jesus não estava ao lado de Pedro para dizer o que ele devia fazer. Então Pedro ficava perdido, confuso, não sabia o que fazer.
Em um momento chega um pai a Jesus, dizendo: eu cheguei para os seus discípulos e pedi para que eles curassem o meu filho, mas eles não puderam fazer nada por mim. Então Jesus ora e ele é curado. Só que, porque os discípulos não puderam fazer nada, porque Jesus não estava ao lado deles falando o que eles deviam fazer, e por isso muitas vezes eles ficavam perdidos e ficavam confusos. Só que agora, quando o Espírito Santo desceu sobre a terra, Pedro estava lá. E agora era um relacionamento não com Pedro, mas em Pedro. O Espírito Santo a cada milésimo de segundo. E agora Pedro sempre sabia o que fazer, porque o Espírito Santo estava lá. Ei Pedro, faz assim. Ou Pedro, não faz assim. No relacionamento com Jesus, claro, não é falha de Jesus, jamais. Mas é porque alguns momentos Jesus não estava ao lado de Pedro para dizer o que ele devia fazer, e Pedro ficava perdido, confuso. Mas agora, com o Espírito Santo, Pedro sempre sabia o que fazer, porque o Espírito Santo habitava dentro de Pedro. E alguém chegava para ser curado, e o Espírito Santo só no ouvido de Pedro dizia: ei, estende a mão, e através de você eu vou curar. Estende a mão, e através de você eu vou libertar. Estende a mão, e através de você eu vou ressuscitar. Porque agora Pedro sempre sabia, porque o Espírito Santo guiava. Quando Pedro ia fazer algo do qual não era da vontade de Deus, o Espírito Santo estava lá e dizia: não, não é por aí. E esse é um relacionamento. Ei, só que, cara, o Espírito Santo, ele é cavalheiro. O Espírito Santo, ele é educado. Pedro só viveu essas coisas com o Espírito Santo porque um dia Pedro abriu seu coração e permitiu com que o Espírito Santo agisse na vida dele. E o Espírito Santo é educado. Ele não vai chegar e invadir o seu coração e tomar as decisões. Ele vai: posso entrar? E meu amigo, se você deixa o Espírito Santo entrar, aí as coisas mudam. Não só você é curado pelo mover do Espírito Santo, mas através de você, o Espírito Santo pode curar alguém. Não só as suas feridas são abertas para que sejam limpas e depois curadas, mas através de você, o Espírito Santo pode fazer isso na vida de alguém. Não só você vai ser liberto das suas prisões, como através de você o Espírito Santo pode fazer. Só que assim como Pedro abriu o coração e permitiu com que o Espírito Santo tomasse as decisões na vida dele, para que o Espírito Santo guiasse, porque o Espírito Santo é educado. Ele não chega invadindo e tomando as decisões, mas a partir do momento que você abre seu coração e diz: Espírito Santo, pode entrar, aí as coisas mudam. E ainda mais se você diz: Espírito Santo, a casa é sua, faça o que quiser. Aí, meu amigo, a sujeira que está nos cantos, que talvez ninguém sabia, que você tentou ocultar, o Espírito Santo dizer: não, eu vou trazer aqui à tona, para que eu possa limpar. E ele vem e causa transformação. Aquilo que está oculto ninguém sabe. O Espírito Santo, ele vem para curar, para limpar, para purificar. Essa é a obra do Espírito. Ele vem para mudar os móveis do seu coração. Ele vem para mudar de lugar, para que seja de acordo com a vontade do Pai. E agora, se mais uma sujeira quer entrar, o Espírito Santo aparece: não vai entrar, porque eu continuo limpando, eu continuo purificando. Quando o pecado quer entrar, o Espírito Santo diz: não, aqui não, porque agora essa casa é minha, e onde eu estou o pecado não pode ficar. Glória a Deus. Essa é a obra do Espírito Santo. Mas é a partir do momento que nós abrimos o nosso coração, porque Ele é educado. E segunda, eu
estava orando e perguntando para Deus sobre o que eu podia falar. E Ele me traz Gênesis 1 e Apocalipse 22. Primeiro capítulo da Bíblia e último capítulo da Bíblia. Gênesis 1 começa assim: no início a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esses são os dois primeiros versículos da Bíblia. Lá em Apocalipse 22, no final, João, o escritor de Apocalipse, ele faz algumas observações, ele diz algumas coisas, mas um pouco antes diz: o Espírito e a noiva clamam, vem. E qualquer um que ouvir isso também diga, vem. Quem quiser, vem e beba de graça da água da vida. Tá, mas o que isso quer dizer? A Bíblia começa falando sobre o Espírito Santo, e a Bíblia termina falando sobre o Espírito Santo. E ali não é só o primeiro capítulo da Bíblia e o último capítulo da Bíblia. Ali se trata sobre o início da humanidade e fala sobre o fim da humanidade nessa terra, porque depois subiremos com Cristo aos céus. E o que isso me faz entender? Toda obra de Deus, para ser iniciada, precisa da ação do Espírito Santo, e para ser completa, precisa da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo estava lá no início da obra, e o Espírito Santo também estará no final, para que a obra seja completada. No início, Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não estava falando com os anjos, ele estava falando com Jesus e o Espírito Santo. Então, para que a obra fosse iniciada, a obra da criação fosse iniciada, precisou da ação do Espírito Santo. E lá no final, o Espírito e a noiva clamam, vem. Ali fala sobre um clamor pela volta de Jesus. E o Espírito e a noiva, quem é a noiva? Somos nós, a igreja. E clama, vem. Mas o que isso quer dizer? Cara, é o Espírito Santo que nos mantém no caminho de retidão. É o Espírito Santo que nos mantém um caminho de fé em Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento. E é só dessa forma que quando Cristo voltar, nós podemos subir com Ele. Então, para que a obra seja iniciada, precisou do Espírito Santo. E para que seja finalizada, precisa da presença do Espírito Santo, porque é Ele que nos faz, mantém um caminho reto, Ele que nos leva ao caminho de santidade, e é Ele que nos dá o anseio pela volta de Jesus. Precisa no início e precisa no fim, toda a obra de Deus, no início ao fim, precisa da manifestação do Espírito Santo. Ainda não entendeu? Vamos para a vida de Jesus. Antes de Jesus iniciar o seu ministério, operar milagres e maravilhas, Jesus ele vai ser batizado. E diz que quando ele está sendo batizado, ouve uma voz do céu e diz: eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Era Deus dizendo. E diz que nesse momento o Espírito Santo veio sobre Jesus. Então, para que o ministério de Jesus fosse iniciado, precisou da obra do Espírito Santo. E no final, quando Jesus estava morrendo naquela cruz, terminando a obra, Ele diz: está consumado. E a Bíblia diz que Ele reclinou a sua cabeça e entregou o seu Espírito. No início do ministério de Jesus, o Espírito Santo estava lá. No fim da obra de Jesus nessa terra, enquanto pessoa, o Espírito Santo estava lá. Quando Jesus curava, era o Espírito Santo que estava lá também. Quando Jesus libertava, o Espírito Santo estava lá. Quando Jesus expulsava demônios, o Espírito Santo estava lá. Quando Jesus ressuscitava os mortos, o Espírito Santo estava lá. Quando o coração de alguém queimava, quando Jesus falava, era o Espírito Santo tocando. Quando alguém era levado ao arrependimento, quando Jesus estava falando, era o Espírito Santo tocando. Do início ao fim da vida de Jesus, precisou da presença do Espírito Santo, e assim nas nossas vidas. Cara, para que nós possamos viver qualquer promessa de Deus para nós,
Para que nós possamos cumprir a obra de Deus que Ele tem para nós, nós precisamos da ação do Espírito Santo. Eu não sei qual é o seu chamado, se é pastoral, se é evangelístico, se é missionário, independente do qual for. Para que seja iniciado e para que seja finalizado, precisa da obra do Espírito Santo. Porque é Ele que faz, é Ele que opera milagres. Porque as nossas mãos não têm poder, as nossas mãos não têm força para operar nada. Mas agora, se o Espírito Santo está em nós, aí as coisas são mudadas, são transformadas e as coisas acontecem. Abra a Bíblia de vocês em João 16, 7, por favor. Falar um pouco mais um pouco sobre o papel do Espírito Santo nas nossas vidas. João 16, 7 diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Aqui um pouco antes, Jesus falou que os discípulos, eles estavam entristecidos, porque Jesus disse que o mundo não veria mais, porque Ele ia para o Pai, e Ele enviaria outro conselheiro. Só que porque os discípulos não entenderam a profundidade do propósito. Eles não haviam entendido porque eles nunca haviam provado de quem é o Espírito Santo. Eles não sabiam da grandiosidade do Espírito Santo, que seria um relacionamento dentro deles, não só com eles, mas dentro deles. Então a cada milésimo de segundo o Espírito Santo estaria lá. Eles não haviam entendido o propósito maior, então eles haviam se entristecidos. E Jesus fala que é para o bem deles que Jesus precisava ir, para que o conselheiro viesse. Conselheiro, ou em outra tradução, consolador. Mas a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito em grego e a palavra usada é paracleto. Paracleto significa chamado para estar perto. Isso define o Espírito Santo. Como eu falei no começo, não é um relacionamento com, mas é dentro de nós. Ele habita em nós. Ele foi chamado para estar perto. A cada momento, a partir do momento em que permitimos com que o Espírito Santo entre, com que o Espírito Santo faça morada em nossas vidas. Ele é aquele que, quando você está triste, ele diz: eu estou aqui também. Quando você se alegra, ele também está lá. Eu estou aqui. Quando os seus caminhos estão se desviando, ele diz: não é por aí não. Eu tenho algo muito maior preparado para você. É o Espírito Santo, o conselheiro, aquele que nos guia diariamente, para que nós possamos viver de acordo com o que o Pai quer de nós. Esse é o Espírito Santo, o Consolador, o conselheiro chamado para estar perto. Quero continuar com vocês. Versículo 8. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O Espírito Santo, Ele vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Algo muito interessante, que Ele não vem para impor, Ele não vem para obrigar, mas Ele vem para nos convencer, porque Ele é educado. Quando nós estamos nos desviando, Ele diz: não, volta, é para cá o caminho. Quando nós começamos a olhar para o mundo, Ele diz: não, olha para cá.
O alvo é Cristo, continua sendo Cristo. A Bíblia diz, Jesus falando em João 14, diz que o Espírito Santo ele veio para nos ensinar todas as coisas e lembrar de tudo aquilo que Jesus disse. Então, quando estamos caminhando em direção ao pecado, ele vem para lembrar: ei, lembra o que Jesus fez? Jesus se entregou numa cruz e ressuscitou para que você pudesse ser levado ao caminho de salvação. Então não vai por aí não, vem por aqui. Esse é o Espírito Santo. Ele vem para convencer, ele vem para nos ensinar todas as coisas, ele vem para nos lembrar o que Jesus disse. Quando desanimamos, o Espírito Santo vem e diz: ei, lembra o que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando o pecado começa a nos atrair, o Espírito Santo vem, nos lembra o que Jesus disse. Ei, lembra o que Jesus disse? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Vamos continuar lá. Versículo 12. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. O Espírito Santo guiará a toda a verdade. O Espírito Santo ele vem para guiar, vem para nos guiar no caminho que leva ao Pai. Algo interessante é que diz: o Espírito Santo vem para nos guiar a toda a verdade. E João 14,6, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quem é a verdade? É Jesus. E o Espírito Santo ele vem para nos guiar a verdade, que é Jesus. E é somente por meio de Jesus que alcançamos o Pai, assim como Jesus mesmo disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então algo interessante é que se estamos conectados com o Espírito Santo, nós somos levados a Cristo, e a partir de Cristo nós alcançamos o Pai. O Espírito Santo vem para nos conectar com toda a Trindade. O Espírito Santo nos guiará a verdade, que é Jesus, e Jesus é o único que leva ao Pai. O papel do Espírito Santo também é nos guiar e nos conectar à Trindade. Continuando lá, versículo 14: ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. A Bíblia diz que o Espírito Santo tornará conhecido aquilo que vem de Jesus e do Pai. O Espírito Santo ele vem para revelar. Ele vem para revelar os mistérios divinos. Cara, muitas coisas a teologia tenta explicar sobre o Espírito Santo, sobre Deus, sobre Jesus, mas existem coisas que a única forma de conhecer, de saber e de provar é com a intimidade com o Espírito Santo, porque é Ele que vem para revelar o Pai. Ele vem para revelar Jesus. Eu fico imaginando, cara, se nós conhecemos tão pouco, nós provamos tão pouco comparado a tudo aquilo que Ele pode nos oferecer. Eu sei que existe mais. E mesmo nós provando tão pouco, conseguimos ver cura. Nós pudemos ver pessoas sendo transformadas.
mesmo conhecendo tão pouco, mesmo meu conhecimento sobre o Espírito Santo ser tão raso, eu pude ver crianças de 7, 8 anos sendo batizadas com o Espírito Santo enquanto a gente orava. Já pude ver pessoas sendo libertas enquanto a gente orava, pessoas sendo curadas enquanto a gente orava. Um conhecimento tão pequeno, tão raso, uma intimidade tão rasa com o Espírito Santo, comparado com toda a sua profundidade. Mas o que será que podemos encontrar em um relacionamento mais profundo? Como eu gosto de falar, Deus é um oceano sem fim. Independente do quanto mergulhamos em conhecer a Deus, sempre haverá mais, porque não há um limite para Deus, Ele é ilimitado. Mas nós podemos sair desse raso que nós vivemos e nos aprofundar um pouco mais no conhecimento de quem Deus é. E a única forma de chegar a isso é com o Espírito Santo, porque Ele vem para revelar. Quando pode subir, fazendo favor. Só que daí me pergunta: como que eu posso ter o Espírito Santo? Abra a Bíblia de vocês em Lucas 11:11. Lá diz assim: qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Como que eu posso ter o Espírito Santo pedindo? A Bíblia diz que mesmo os pais terrenos, sendo maus, são capazes de dar boas coisas aos seus filhos. Muito mais o Pai que está no céu, dará o Espírito Santo a quem pedir. Sabe como se tem o Espírito Santo? É dizendo: ei, Pai, me dê o Espírito Santo. E Ele, por ser bom, Ele dará. Quando o Espírito Santo estava me guiando a dar essa palavra, eu pensei que eu ia falar sobre as manifestações espirituais, cura, pessoas caindo pelo poder do Espírito Santo, libertação, o Espírito Santo chegando e libertando, demônio sendo expulso. Mas o Espírito Santo não me guiou a falar sobre as manifestações, mas sobre quem Ele é. Mas sabe de uma coisa? Se nós temos quem o Espírito Santo é, nós temos o que Ele faz. Aleluia. Porque as manifestações espirituais são consequência do conhecer ao Espírito Santo. Cara, a forma de termos o Espírito Santo é pedindo e abrindo o nosso coração para que o Espírito Santo tome morada e faça o que quiser e mude as coisas de lugar. Se coloquem de pé, por favor. A Bíblia diz que Deus dará o Espírito Santo a quem pedir. Então que hoje nós venhamos encerrar esse seja clamando pelo Espírito Santo. Ele dará o Espírito Santo a quem pedir. E é o Espírito Santo que veio para nos curar, para limpar nossas feridas, para nos libertar. Mas nós precisamos abrir o nosso coração. Cara, agora eu não quero orar por vocês, mas eu quero que nós venhamos orar juntos, clamando pelo Espírito Santo. Ei, Pai, nos dê o Espírito Santo, nós precisamos, porque é Ele que nos guia a vontade do Pai.
qual o papel dele nas nossas vidas. E que nós venhamos diariamente clamar pela presença do Espírito Santo, para que assim nós possamos provar mais de quem Ele é. A Bíblia diz que o Pai dará ao Espírito Santo a quem pedir. Nós não só pedimos, nós clamamos: Vem, Espírito Santo, mude as coisas de lugar, limpa a sujeira, transforma, nos guia a verdade, nos convence do pecado, nos ensina todas as coisas, nos faz lembrar daquilo que Jesus disse. E se temos a Ti, nós temos aquilo que o Senhor faz. Se nós temos quem Tu és, nós temos aquilo que o Senhor faz. É consequência.